Pois é, conversando hoje aqui sobre, refletindo, eu gosto de dizer mais isso, refletindo sobre desastres naturais, especialmente aqui no Brasil, né? Falando com os nossos especialistas a respeito do nosso país, e a gente está falando aqui de causas, né? O que provoca esses desastres naturais, era o tipo de reflexão que você estava provocando aqui na gente. Bom, as mudanças climáticas, vamos dizer assim, é interessante até fazer uma definição para a população do que seja clima e tempo. Uhum. Muitas vezes a gente vê na própria televisão, as pessoas falam previsão do clima. Pô, o clima, na verdade, é a média do tempo. Uhum. A previsão é do tempo. Uhum. Enfim, e o clima, ele para mudar, é necessário que o tempo mude. Se o tempo mudar, o clima vai mudar. Depois dessa pequena introdução, eu digo que o clima só muda se mudar o balanço de energia. É como se fosse uma sala que o ar-condicionado fosse desligado. O que vai acontecer? A temperatura vai começar a aumentar. Então, a mesma coisa é a atmosfera. Se mudar essa atmosfera, ou seja, esse balanço de energia entre a energia que vem do Sol e da própria atmosfera, muda o tempo, consequentemente vai mudar o clima. O que provoca a mudança do clima? É ações antrópicas. Mudança de clima. Tem variabilidade climática, que é outra coisa, e mudança do clima é as ações antrópicas. O que é uma ação antrópica? A ação do homem, tá certo? Como? Queima de combustíveis fósseis. O responsável por 80% da mudança que a gente já observou, vamos dizer aí, desde a Revolução Industrial até hoje, de 1900 até o presente, nós temos o principal vilão é o CO2. O CO2 é responsável por 80% dessa mudança. Então, observe o seguinte, se há mudança, muda o tempo, consequentemente, o clima. E daí o CO2 aumentou significativamente, da ordem de 32% desde a Revolução Industrial. Os nossos países desenvolvidos responsáveis por 95%, 97% desse incremento de CO2 na atmosfera. Revolução Industrial, desenvolvimento, tem um preço, Perfeito. Né? Tem um preço. Enfim, isso aí o que acontece? O que vai acontecer para o futuro? É muito difícil fazer a previsão do tempo, mas eu já observei desde o início da Revolução até então, houve esse aumento significativo de CO2, que impacta significativamente o tempo, consequentemente o clima. A temperatura vem sendo, no globo, de certa forma, aumentando. Os cenários apontam para onde? Aponta para o mais otimista, 1,4 graus no aumento global, até 5,8, porque os modelos divergem. Então, nós temos vamos dizer assim, essa variância em termos de temperatura para o futuro. Isso é o mais otimista. O mais pessimista, 2045, por aí, nós temos já a concentração de dióxido de carbono, por exemplo, que é um outro gás impactante à beça. E já em 2045 ser 24 vezes maior que no início da Revolução Industrial. Ou seja, o ser humano tem que agora começar uma ação, agora não, já deveria estar fazendo. Já perdeu o time, né? Exatamente. Já perdeu o time. Celeste, o que mais me preocupa nesse prognóstico não é o simples aumento da temperatura média. Né? Se você pensar ele só subir aqui, 5 graus é significativo, Porém, grande, a variabilidade ali dentro é muito maior. Então, você vai ter eventos extremos muito mais frequentes. Isso, para mim que trabalho com essa questão dos desastres, é muito mais impactante. Talvez eu, como morador do Rio de Janeiro, né, morando ali a 5, 6 metros de altitude, né, se eu tiver com essa variação de 5 graus, talvez eu possa ir de barco para casa, sair de casa para o trabalho. Mas o que mais me preocupa é essa variabilidade. Você vai ter eventos extremos com muito mais frequência. Entende? Agora, por exemplo, uma coisa interessante, a gente mora numa região, se você for para a África, é um deserto. Aí, a nossa chuva, eu falei no início do programa a respeito das ACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que ocorre durante o verão. Não é isso? Essa chuva é proveniente de um carregamento de umidade que vem da Amazônia. Por exemplo, tem árvore na Amazônia que joga 1000 litros de água na atmosfera por evapotranspiração. Então, a remoção dessa Amazonas provoca a diminuição de vapor d'água e o carregamento dessa energia, desse vapor para cá.
afeta o e planeta, afeta e pode né? ter... Aí você está falando da seca. A seca aqui, que nunca foi registrado tão forte, não houve registro até então, né? Porque os registros talvez não tenham sido tão bons, ou não tinha esses registros regulares como hoje. Então, já é indício de algo assim, eu não posso afirmar, mas, no entanto, a política no Brasil, de políticas existe. A preservação e o registro vem mostrando, o Francisco deve estar acompanhando também, que a diminuição do desmatamento sistemático no Brasil, mas ainda muito significativo. A diminuição? A diminuição do desmatamento da Amazônia, e registros positivos e tal. Nós temos ações interessantes para não mudança do clima no Brasil. O Proálcool. O Proálcool é uma coisa fantástica. Eu acho como mas não vai para frente nunca, né? Um projeto não de vai muito sucesso. Porque mas não vai para frente nunca. Na verdade, ele captura o CO2 da atmosfera e bota no... É um projeto fantástico. Há o incentivo do governo no uso de energias renováveis. Hoje é interessante o que está sendo feito. De novo, um excelente projeto que acaba também não tendo impacto real na velocidade que precisaria. Eu acho a deficiência do Brasil em termos de fiscalização. Por exemplo, no caso da Amazonas, diminuiu, mas a fiscalização ainda é carente. E isso impacta a nossa vida, certamente, porque está mudando esse balanço de energia que eu falei para vocês anteriormente. Se esse balanço muda, não tem jeito, muda o tempo e vai, consequentemente, mudar o clima. A gente está falando aqui nos desastres naturais e eu fico lembrando, né? Anualmente a gente tem o problema da subida do rio Amazonas, que impacta lá os ribeirinhos no Amazonas. No Acre a gente está tendo lá uma situação crítica, né? Das pessoas sendo afetadas pela subida do rio. E isso, meu Deus, todo ano acontece, a gente sabe que acontece. E daí? Posso? Por favor. Celeste. Essa mudança do nível do rio Amazonas, de Solimões, de Tocantins, acontece todo ano. Isso é normal, isso faz parte da natureza. Por que a gente está vendo mais prejuízo? Porque as pessoas estão ocupando as áreas que não são corretas. Entendeu? Então, se os municípios trabalhassem de uma maneira séria e conseguissem identificar quais as áreas que são inundáveis, você mapeia e identifica onde não pode construir, onde pode construir, onde você pode construir com um método construtivo que vai se adaptar. Melhor ensinamento do que os ribeirinhos, que têm suas casas nas palafitas, que são acostumados. Então, na verdade, o problema é lá atrás. O problema é você fazer um projeto, você identificar as áreas, você seguir aquilo que foi determinado. Eu acho que o problema é por aí. Eu acho que a gente pode definir isso como vontade política. E quando a gente fala de vontade política, a gente não está falando só do governo, a gente está falando da população. Vontade política, vontade de fazer acontecer aquilo que precisa. Gente, a gente tem um vídeo muito interessante, porque ele vai dar uma resumida bacana, agora também com aspectos visuais, de tudo que vocês falaram aqui. Eu acho que ele é tão didático que vale a pena a gente ainda ver e deixar aqui como registro para o nosso telespectador. Roda aí o vídeo. Quando os fenômenos naturais atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem e causam danos, passam a se chamar desastres naturais. Estudos indicam que está havendo um aumento na intensidade e na frequência de fenômenos extremos, como temporais, tornados e estiagens severas, aumentando a possibilidade de ocorrência de desastres naturais. Na década de 70, a média de desastres ocorridos no mundo foi de 90 eventos por ano, saltando para mais de 260 eventos na década de 90. Dentre os principais fatores responsáveis pelo aumento dos desastres naturais em todo o mundo estão o crescimento populacional, o crescimento das favelas e bolsões de pobreza, a ocupação de áreas de risco, a ocupação da zona costeira e as mudanças climáticas globais. O Brasil precisa estar preparado para enfrentar com seriedade o desafio da prevenção de riscos e da redução dos impactos causados por esses desastres. Responsáveis por perdas significativas de caráter social, econômico e ambiental,
Os desastres naturais são geralmente associados a terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, ciclones e furacões. Mas os desastres naturais também incluem processos e fenômenos localizados, como deslizamentos, inundações, afundamentos da superfície e erosão, que podem ocorrer naturalmente ou induzidos pelo homem. No Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres naturais são derivados da dinâmica externa da Terra, tais como inundações e enchentes, enxurradas, deslizamentos de solo e rochas e tempestades. Estes fenômenos estão normalmente associados a eventos de chuvas intensas e prolongadas nos períodos que correspondem ao verão na região sul e sudeste e ao inverno na região nordeste. É isso aí, né? Uma boa sistematização aí daquilo que vocês colocaram, observações, comentários. Acho que o resumo foi muito bem feito, parece até que a gente combinou, a gente terminou abordando todos os... Até as mudanças climáticas. Exatamente. Né? Que é uma coisa que a gente tem de grande importância, mas que a gente termina esquecendo de citar, no finalzinho foi citado. Acho que o resumo foi muito bom. Eu acho fantástico. O que eu acho importante, Celeste e Francisco, é o aculturamento da população. Isso é uma das coisas que eu creio ser uma ação fundamental. Passa pela educação, né? Desde o colégio. Você vê, como o Francisco mencionou durante o programa, os moradores dizendo, pô, minha casa está protegida. Essa coisa da percepção do risco, né? Então, isso só aculturando a população. Isso é uma ação importante. O planejamento ser executado. Então, isso vai mitigar muitos dos problemas que nós temos hoje. E os impactos, né, que são hoje enormes em função dessa má educação da população em relação a risco, né? Está exposto ao risco e, não, aqui não vai acontecer comigo, né? Portanto, se a gente pudesse estar assim também sistematizando esse final, é dizer assim, o que você está dizendo, da aculturação da população. Perfeito, também é uma das ações fundamentais. Fundamentais, que passa pela educação, né? Realização do planejamento. Perfeito. A realização do planejamento, percepção do risco pela população. E o investimento na tecnologia para mitigar isso, seja em todas as áreas, tá certo? Seja na área das técnicas de prevenção, hoje o mundo inteiro discute isso. Tive recentemente em alguns encontros da ONU, em vários países, falando sobre assunto de risco, não é o risco bioambiental, mas diversos outros riscos, e eu observo que aquelas áreas mais pobres, onde a educação não chega da forma plena, é onde é mais impactado. Né? E o Brasil é muito parecido. Onde a educação, na verdade, ela acaba esbarrando na extrema necessidade humana de sobrevivência, muitas vezes, né? E que eu acredito que a educação pode vencer isso e pode ajudar, tá? Acredito com toda certeza. Mas a gente sabe que o instinto de sobrevivência, às vezes, ele leva as pessoas, né, com certeza, a violentarem a própria natureza e violentarem a si próprios. Queria dizer, eu já vou ir para o nosso último intervalo, não tem jeito, né? Vou para o nosso último intervalo e volto para os comentários finais e despedida de vocês. Nossa despedida, tá bom? Vamos lá.